Olá, tudo bom, pessoal? Como vão futuras e futuros colegas? Defensoras, defensores públicos, especialmente quem vai fazer prova oral para a Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje a gente vai falar sobre a DP de Santa Catarina. E eu tô esperando o meu convidado João Joffre. E, infelizmente, a convidada Anne Auras não vai dar conta de participar. Ela foi laçada por essa gripe catastrófica que está derrubando todo mundo. E ela produziu uma super fissura no patriarcado quando olhou para ela mesma e disse: tô mal, não dou conta de participar com a voz de uma live, por mais que eu queira. João, bem-vindo. Te mandei um convite. Então hoje, deixa eu mandar outro, ver se rola. Ah, rolou! E aí, querido? Tudo bem? Bem-vindo! Oi, agradeço aí Tudo! muito. Tava aqui falando pra galera que nós seríamos um trio, mas infelizmente a Anne tá mal pra caramba do gogó por causa dessa gripe que a derrubou e seremos uma dupla Pois, aqui nessa pois noite. é, pois é uma pena, né? A Ana é um grande exemplo aí de defensora pra gente. Fazer a live com ela, confesso que seria bem mais tranquilo, porque certamente as histórias que ela tem tudo a ver com o tema e a proposta aqui da sua proposta, né? Para falar aqui agora sobre fissurar, né? Sobre a necessidade da Defensoria Pública fazer essa fissura no sistema. Mas o importante é que ela se recupere, né? Fique bem aí, possa voltar a fazer várias fissuras como ela faz Como ela faz no diariamente. dia a dia. É isso aí. João, você tá instável. Eu não sei se você quer trocar o teu Wi-Fi para rede. Você tá indo e vindo. Não, Será que é a minha internet? Vocês me dizem. Não. Aqui a minha tá inteira. Vê se é a tua. João, para mim você sumiu. E para vocês, gente? O João caiu. É. A minha internet aqui parece que tá legal. Pronto, coloquei os dados móveis. Eu acho que agora vai rolar tranquilo. João, vou te mandar outro convite. Vamos ver aqui se você entra aí. Às vezes a rede começa a ficar instável. Pois bem, a proposta do encontro de hoje e dessa série de lives é a gente pensar de que modo um uso emancipatório do direito pode produzir algumas fendas democráticas no sistema de justiça. E pensar mais do que isso, como é que a Defensoria Pública de Santa Catarina tem produzido essas fissuras e essas rupturas. Voltou, João, cadê você? Deixa eu mandar outro convite. Mandei. É sempre assim o comecinho, tem que ter uma certa paciência. Com a rede, com a internet, com essas coisas todas, mas vai dar certo. João, olha lá. Não está conseguindo participar, que veio para mim uma mensagem. Mandarei de novo. João Joffre.
Mandei. Agora acho que foi. Agora foi. Agora você não tá mais fazendo bolinha pra mim, não. Agora fez. É, tá Pronto. travando um pouco, eu não sei, é porque Acho que assim, sim. eu já até peço desculpa. O que acontece? Eu tô de férias, tô aqui na casa da minha mãe, né? Então, peço até desculpas aqui, tô até num ambiente escuro aqui, que eu tive que me arrumar para falar. Tô aqui em Petrópolis e pode ser que a internet aqui não seja tão boa, realmente. Muito, muito, muito obrigada. Mesmo nas férias você está participando desse Ah, encontro. que... Mas é um Thalisa, prazer enorme. É um prazer estar falando com você. É um grande exemplo de defensora para gente. E, bom, eu não consegui ouvir o início que você colocou aí, fez a apresentação. ainda nem Então, tinha feito, estava ah, esperando para trocar essa ideia juntos aqui. ótimo, ótimo. Eu estava falando um pouquinho enquanto a gente estava te esperando, mas para deixar bem amarrado aqui para quem está chegando e para quem for assistir depois, que tem um monte de gente que assiste depois, né? Não consegue acompanhar o ao vivo. Né? Esse encontro de hoje, especificamente, em que eu trouxe, né, colegas de Santa Catarina, a proposta da gente fazer em trio, como eu estava fazer dupla, e tem o objetivo de pensar um pouco, conversar com as pessoas que estão aí fazendo prova agora, né? A prova já está na última etapa, porque de 8 a 11 de abril vão rolar as provas, as arguições orais, né? A última fase quase do concurso para defensor público em Santa Catarina. E a ideia é a gente poder pensar a nossa instituição, essa instituição que a gente veste tanto camisa verde ou vermelha quando tiver com a cor da luta, né? Parece que a gente combinou quando a gente quiser mandar alguns recados, assim. E você está aí com a do movimento da população em situação de rua, que eu vi Sim. aí o logozinho. E a ideia é a gente poder pensar o direito a partir de um uso emancipatório que não é aquele para o qual ele foi pensado, mas é aquele que tem a cara da Defensoria Pública, que tem a missão de fazer essa resistência contra-hegemônica a todas as outras estruturas de opressão que recaem sobre os ombros das pessoas que nós temos a missão constitucional de defender, né? Que são os necessitados de justiça ou as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí imaginar de que modo isso pode acontecer, mas não de forma hipotética, mas Uhum. conversando sobre as práticas e o que tem acontecido na Defensoria de Santa Catarina, de modo a, de uma certa forma, já equipar os nossos futuros colegas e convocá-los para essas trincheiras das lutas por dignidade, porque nós não podemos cair no papel de sermos burocratas ou formalmente meros peticionários para o sistema de justiça, mas a gente tem que dar conta de pensar o acesso à justiça de forma mais ampla. E aí, João, eu queria um pouco que você falasse aí da história da Defensoria de Santa Catarina, que se mistura com a sua história como defensor, da Sim. sua experiência aí na associação, daquele congresso, daquele CONADEP que você que você ajudou a montar e que tinha como tema, né? Que saiu de Santa Catarina, ou foi chegando em Santa Catarina e que tinha essa missão de falar das pessoas em situação de vulnerabilidade, das pessoas que estão nesse suprassumo da exclusão. Enfim, queria que a gente trocasse um pouco ideia sobre o que está rolando em Santa Catarina, os temas mais quentes, e que você acha que podem ser eventualmente questão de uma prova oral, até pelo perfil da banca, do concurso. Sim. E as histórias que você quiser dividir com a gente aqui. E aí já deixo para a galera que está acompanhando, se tiver perguntas e comentários, eu vou ficar nessa função de mediadora aqui. Bom, inicialmente, de novo, boa noite. Queria te agradecer o convite. É uma grande honra e satisfação receber esse convite. Dizer que você é uma grande defensora, uma grande mulher que inspira a gente aqui na Defensoria de Santa Catarina também. E que a Defensoria do Rio é um grande exemplo, né? É uma instituição que consolidada já, né? E que serve de exemplo nas atuações que vocês fazem aí como um todo. Para a gente aqui é uma jovem defensoria, né? A gente vai fazer 10 anos esse ano, que
tira nas atuações de vocês exemplos para seguir aqui no nosso dia a dia. A história da Defensoria, né, de Santa Catarina, eu digo que tem uma história muito bacana. Eu me orgulho muito. Isso até faço questão, né, acho simbólica ter recebido essa camisa, estar usando essa camisa hoje, porque a Defensoria de Santa Catarina teve início num movimento, né, iniciado na região oeste, em Chapecó. Era um movimento pela criação da Defensoria Pública na UNO Chapecó. O curso de Direito começou uma movimentação que tinha o slogan Defensoria Pública, Direito Sonegado. Esse grande movimento, conciliado com a Associação Nacional, tanto a ANADEP como a ANADEF, o nosso querido André Castro era o presidente na época em que, depois, com essa movimentação popular, teve 2 ADIs no STF, e essa ADI, no final, em 2012, teve o julgamento pela criação da instituição aqui no estado de Santa Catarina. Bacana dizer, porque, e esse é um orgulho, que foi um movimento, né, da sociedade civil pela criação da Defensoria. Em um estado que, apesar da Constituição de 88 falar que cabe à Defensoria Pública a atuação, a assistência jurídica à população vulnerável, a Constituição do Estado de Santa Catarina, de 89, fazia a previsão que cabia à advocacia dativa fazer essa assistência jurídica. Então, a gente já foi aí uma fissura, né, quebrar aí o sistema para que, com essas ações de inconstitucionalidade, fosse proposta uma alteração na Constituição do Estado e também a criação da Defensoria Pública Catarinense através da Lei Complementar 575. Também eu tenho um histórico muito bacana nessa luta que foi, né, pela criação, que esse movimento conseguiu capitanear, se eu não me engano, 50 mil assinaturas e propôs a primeira, eu não sei se é a única, não tenho esse conhecimento, mas a primeira lei de iniciativa popular da história do Estado, que foi uma lei para criar a Defensoria. Era uma lei extremamente moderna, era um projeto de lei, né, extremamente moderno, a Defensoria do Paraná, a Defensoria de São Paulo. Só que essa lei teve severas modificações, vamos dizer assim. O governo do Estado, à época, puxou a lei e colocou a Lei 575 em sua substituição, criou a Defensoria. É verdade, a gente precisa melhorar muito ainda, né, a nossa legislação interna, em qual recomendo muito e tenho certeza que os colegas que estão se preparando aí para a prova no dia 8 ao 10 têm conhecimento da lei, estudam a lei. É importante, mas é uma lei, pode reparar, é uma lei bem, quase um copia e cola da Lei Complementar 80. Então, ela não tem aquelas inovações que a Lei Complementar 132 ou a Lei Complementar de São Paulo, enfim, de outras defensorias que vieram mais, de forma, se a gente pode dizer, mais moderna, com alguns mecanismos que são importantes para a nossa situação do dia a dia. Mas essa lei de iniciativa popular fez toda essa movimentação política no Estado para que permitisse também a nossa criação. Claro, com a derradeira decisão final do STF para implementação, deu um prazo de 1 ano para o Estado criar a Defensoria Pública aqui no Estado de Santa Catarina. Eu estou falando aqui no Estado de Santa Catarina para não criar apesar de estar aqui no Estado do Rio de Janeiro. E apesar de ser carioca, né? Sou carioca. Então, a Mas Defensoria... é interessante, né, que as defensorias hoje não tem só essa coisa do bairrista, né? A pessoa é daquele estado para o qual ela presta concurso e a assume. Não, as pessoas acabam se sentindo parte do estado onde estão atuando, né? E esse exemplo que você dá da Defensoria de Santa Catarina, que veio literalmente nos braços e na caneta do povo, né, que redigiu esse projeto de lei de iniciativa popular e tal, por mais que o consenso, que é o dissenso razoável, tenha
cortado uns pedaços importantes da primeira ideia, existe um compromisso aí visceral entre a Defensoria Pública e os movimentos sociais. Pelo menos a leitura que eu faço de fora é muito essa, né? De que isso é uma coisa que se escreve junto com a história da própria Defensoria, diferente da nossa aqui do sem dúvida. Rio, que nasce de modo muito diferente, que teve muita resistência ao ouvidor, que seja naturalmente um não integrante da carreira. Então a gente aqui precisa, na verdade, fazer um movimento ao contrário, né? De permitir essa oxigenação e compreender que a nossa atuação precisa estar em sintonia com as demandas populares, porque é o que vai fazer diferença da nossa atuação é ser megafone das vozes das pessoas que a gente defende, simplesmente reverberar. E não eu sei o direito e você não sabe nada, né? Que possa ser uma troca, um intercâmbio. Né? E nessa Perfeito. história, como foi essa construção aí dos núcleos, desse desenho, dessa arquitetura aí da Defensoria de Santa Catarina? Então, a defensoria ainda está, né? Ela está até pegando um gancho sobre a ouvidoria. Isso posso falar porque também estou hoje como presidente da comissão eleitoral. A gente está finalizando o processo da primeira ouvidor ou ouvidor geral, né, da defensoria aqui de Santa Catarina. E é um processo interessante que a gente também está tendo o cuidado de fazer, de tentar trabalhar com os movimentos, né, sociais, para que a gente possa, e aí está finalizando, espero que estou satisfeito, acho que está sendo uma boa eleição, pelo menos com participação de todo o Estado, que a gente chamou uma audiência pública, a gente está demorando um pouco até para a ouvidoria sair, já era um movimento que começou com a Defensoria Pública Geral Ana Carolina, passou pela minha gestão também de Defensoria Pública Geral, e agora está sendo finalizado com o Defensor Público Geral Renan, porque a gente chamou a sociedade civil para conversar, e a sociedade civil falou, essa resolução que vocês fizeram, que ainda é um conselho fechado, porque não tem exatamente o ouvidor ou ouvidora, falou, a gente gostaria aqui de algumas modificações nessa resolução. Então aí também já fica aí uma dica, porque é um tema que está hoje na nossa atualidade de Santa Catarina. Então a gente fez toda uma modificação na resolução que previa a eleição para a ouvidoria, a pedido dos movimentos. E isso demora um pouco, porque vai para novo conselho, aí veio a pandemia, enfim, e agora a gente está conseguindo finalizar esse processo eleitoral. E aí, pegando o gancho, Patrícia, assim, eu pelo menos acredito muito nisso, e espero muito que os novos colegas, né, as novas colegas venham nessa toada de ouvir a sociedade civil, é fundamental para que a Defensoria Pública continue na sua verdadeira, na sua linha que deve permanecer, porque senão a gente acaba se encastelando, a gente acaba ficando... hoje, a gente tem um Conselho Superior, e isso eu acho uma das maiores belezas que a Lei Complementar 132, se eu não estou equivocado, mas trouxe com a ouvidoria, é a participação dela no Conselho Superior. A gente não conheço nenhuma outra instituição no Estado, né, no país, que tenha uma ouvidoria externa, totalmente externa, na sua composição do Conselho Superior. Então, hoje, quando a gente tem conselheiros ali só defensores ou defensoras, quando a gente está discutindo, a gente acaba sendo um pouco bairrista, né? Ou foge a palavra, mas ser ali fechado entre a gente e ter a sociedade civil ali discutindo abertamente os rumos que a Defensoria Pública deve tomar é uma beleza muito grande. Então, a gente ainda está em construção. Agora, seguindo a linha, a sua pergunta, assim, a gente iniciou Santa Catarina com núcleos espalhados pelo estado todo, né, 24 núcleos, do oeste até a capital, o que, no primeiro momento, a gente achou que aquilo não era bom, porque a gente ficou muito pulverizado. Hoje, a gente vê que foi uma coisa boa, porque a gente consegue
está espalhado por todo o estado de Santa Catarina, apesar de, por exemplo, comarcas. Até um dos examinadores, que é o Pedro, ele está em São Miguel do Oeste, ele está sozinho nessa comarca, é uma comarca quase na Argentina, e ele mas é importante porque vai se levando a defensoria pública para todos, né, para todas todas as regiões, embora a gente ainda esteja muito longe do ideal. Santa Catarina é o terceiro estado em termos de déficit de número de defensores e defensores por população. A gente só perde para Goiás e Paraná, se eu não me engano. Então a gente ainda tem que crescer muito, mas acho que o crescimento, a gente tem que arrumar formas, e espero que contamos com a ajuda dos novos, né, das novas colegas, de estar desenhando esse crescimento em conjunto, né, e com as necessidades que também a sociedade civil venha apontar para a gente estar participando e tomando essas decisões internas, não só pensando, né, às vezes para o próprio defensor e defensora, né, tomar essas decisões, que me fugiu a cabeça que eu queria falar, classista, não é fechado, é bairrista, né, mas então é importante, sem sombra de dúvida, toda essa movimentação. A gente não tinha, o fato de não ter defensoria pública no estado fazia com que antes não tinha uma instituição, né, até 2013, que foi efetivamente quando a primeira turma tomou posse, não se tinha a população de Santa Catarina não tinha onde bater na porta para pedir, necessito, preciso de ajuda em alguns temas. E não tinha isso, porque apesar dos advogados realizarem essa defesa de forma dativa, não tinha essa organização, como a Defensoria Pública tem hoje. E coisas interessantes que aconteceram no estado, por exemplo, a gente tomou posse no meio daqueles ataques aos ônibus que tiveram em Santa Catarina em 2011, 2012, e eu acho que depois só teve um em 2014, depois nunca mais teve. E isso se deu muito ao trabalho que a instituição começou fazendo dentro dos presídios, porque ali se tinha um déficit enorme de participação da advocacia dativa dentro dos presídios, porque não se tinha, né? A advocacia dativa acabava ficando mais na criminal, ali no processo de conhecimento, do que na execução propriamente dita. Então, por exemplo, só o fato da Defensoria Pública começar a realizar os multirões e estar dentro, defendendo a população criminal, a população prisional, dentro dos principais presídios do Estado, a gente já não teve mais grandes eventos como os ataques aos ônibus, né? A nossa... E nem rebelião. Existe um quê de segurança pública nessa atuação do defensor público constante dentro das unidades prisionais, né? O núcleo do sistema penitenciário aqui no Rio de Janeiro também se desenhou nesse quadro, mas não de ataque a ônibus, mas de rebeliões constantes aqui, né? A gente também teve o nosso Carandiru Carioca, também na década de 90, né? Início dos anos 2000, em que essas constantes rebeliões das pessoas privadas de liberdade que demandavam muito uma defesa jurídica de qualidade. Isso era uma demanda muito potente. E aí a criação do núcleo do sistema penitenciário em 1999 foi, assim, muitas vezes se fala na história aqui do Rio que foi a grande estratégia política para a gente terminar com as carcerárias e delegacias e começar a ocupar em todas as unidades prisionais do Estado e para a construção das casas de custódia. E foi, vamos dizer assim, o diálogo feito entre a Defensoria e o governador à época para se criar mais cargos de defensores públicos foi exatamente nesse vai e vem. E aí eu pego o meu concurso, né, pega essa questão, porque a gente se inscreve em agosto de 99, a primeira prova só vai ser em janeiro de 2000, e o concurso leva um tempão durante essa negociação dos cargos, e aí tem o meu concurso, logo depois tem o outro concurso, 18º e o 19º, né?
Então, eu só vou tomar posse em 2001, mas depois dessa abertura de novos cargos de defensores públicos. Isso eu estou falando de um tempo que não tinha emenda constitucional de defensoria em todas as comarcas, né? De um outro momento, da importância dessa atuação para aquelas pessoas que estão nos porões do sistema de justiça, como as pessoas privadas de liberdade, né? E o quanto que isso é potente. Eu só queria chamar a atenção aqui de duas coisas. Primeiro, que tem um montão de gente aqui das ouvidorias, principalmente Selene, te elogiando aqui, e a sua atuação democrática à frente desse processo. Eu super desejo que o mais rapidamente possível a Defensoria de Santa Catarina tenha, né, essa ouvidoria geral aí, do jeito que vocês estão pensando juntos, né, com o movimento social. E segundo, que o quanto que vocês foram felizes nessa estratégia de não pensar a partir de um centro para a periferia, mas de pensar de modo regionalizado, espalhado para o centro, né? Que ocupar as regiões de Santa Catarina é um aprendizado, talvez, não vou dizer na contramão, mas é porque nem sempre os exemplos das defensorias antigas são aqueles exemplos dignos de serem copiados. Às vezes são exatamente o que não se deve fazer. E quando vocês pensaram nessa interiorização, ao invés de super fortalecer um núcleo central e deixar o resto do Estado sem essa presença institucional da defensoria, que é o modelo que a gente vê se repetindo de modo ineficaz, porque o tanto que a gente tem ainda que aprender sobre interiorização da defensoria, até aqui na Defensoria do Rio, que você vai dizer, tá em todas as comarcas, sim, mas a gente tem um déficit entre aquilo que rola no interior, e olha que o estado do Rio, em termos territoriais, é infinitamente menor do que diversos estados da federação, inclusive Santa Catarina, né? Um dos menores. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade absurda de trazer esse elo. E aí a gente acaba falando dos temas de modo muito separado, né? Então, o que acontece numa região tal não se dialoga com o que acontece na região X. E me parece que quando você começa do interior, né, dessa interiorização para o centro, você precisa desenvolver esses mecanismos de comunicação institucional de modo mais intenso. Eu estou fazendo uma leitura equivocada ou isso é um pensamento de Santa Catarina? Na verdade, assim, eu brinco às vezes como coisas que vêm para o bem acabam se dando certo, né? Assim, porque, Patrícia, eu acho que não teve nenhum muito pensamento nesse sentido, não, porque o que se quis, a história que a gente tem ali, porque a nossa lei, aqui em Santa Catarina, não tinha exemplos como, por exemplo, a Defensoria de São Paulo, que tinha ali uma PAJ funcionando como uma defensoria, e aí veio a defensoria. No Paraná, eu também acredito que tinham pessoas que atuavam ali como um grupo organizado e puderam, de repente, dar algum pitaco pela criação. Aqui não. Aqui não teve... não tinha nada. Veio do zero, veio uma lei e aí depois vieram os defensores e as defensoras. O que aconteceu aqui é que se seguiu um modelo que eles tinham de SDRs, que eram braços do executivo regionalizados por Santa Catarina, e eu acredito que o legislador ali o governo ali na época falou, eu vou criar na lei já um núcleo de defensoria por onde tem essas principais, pelo menos, SDRs. Foi algo que eu não sei qual foi o pensamento, mas que a gente, inclusive, no primeiro momento, achou que aquilo até enfraqueceria a gente, e no final, no meio, no início do processo, depois político de expansão da defensoria, a gente viu que foi algo muito importante, exatamente pelo que você falou. É importante a gente estar não só no grande núcleo, ali na capital, onde realmente tem os maiores holofotes, mas o interior, principalmente num estado que, apesar de não ser tão populoso, mas é um estado muito de um vasto território, é importante ter a defensoria pública nos lugares mais distantes, né? Eu presenciei algumas histórias em Santa Catarina, principalmente quando atuava mais na região do Oeste, em que ouvia lá as pessoas falando que, por exemplo, Santa Catarina não tinha violência contra a mulher, que em Santa Catarina não tinha racismo. E aquilo me chamava a atenção assim, bom,
não têm ou não se divulgam ou não trabalham por olhar essas pessoas que sofrem em total no total escuridão, né? Sem ninguém ali para ouvir por essas pessoas que sofrem essas violências, enfim. E hoje a gente vê até, se a Anne estivesse aqui, seria um momento, realmente, seria um momento muito rico para ela falar. A Defensoria hoje, com ela no núcleo, está trabalhando de forma muito eficiente e demonstrando que, infelizmente, é um Estado que tem um sério problema, por exemplo, de violência contra a mulher, que o Estado tem que observar, jogar o holofote sobre isso, porque tem que ser feito alguma coisa para defender, né? Mulheres que, por exemplo, a história que eu estava aqui tentando lembrar era isso. Cheguei em Chapecó e fui atender uma senhora que falou: ó, meu filho, eu apanho todo dia, só que se eu sair de casa, vai ser abandono de lar e eu vou perder a guarda do meu filho. E aí, assim, eu tinha acabado de entrar na defensoria, você fica até um pouco inseguro, mas ali foi instintivo falar: ó, minha senhora, não, a senhora sai imediatamente de casa. A senhora jamais vai ser considerada abandono de lar, isso não existe mais. O que a senhora não pode é continuar apanhando, né? É continuar sofrendo violência. A senhora não pode. Fique tranquila e procure a gente vai aqui tomar as medidas. Então, aquilo chamava atenção pelo fato de essas pessoas não terem essa orientação jurídica, contribuía para a perpetuação daquela violência, né? Então, a gente está no interior, de fato, é muito importante. Porque eu acho que nas capitais acaba tendo outros mecanismos e também uma divulgação maior em prol dos direitos, né? Com Então, certeza. O examinador que está no interior, quais são as questões, né? Vamos falar um bocadinho deles. Quais são as questões que mais acontecem, mais aparecem para os defensores que estão na banca e que vão fazer, que são examinadores também, para a gente poder imaginar aqui eventuais questões? Por exemplo, o defensor Tiago Yukio, que ele atua no núcleo recursal, que também é digno de parabéns aqui para a gente, porque, por exemplo, em 2015 a gente foi fazer um levantamento e mais de 50% dos habeas corpus impetrados por todos em Santa Catarina, que foram para a CJ, mais de 50% era da defensoria, apesar de ter agora tem 4 colegas só atuando no núcleo recursal, e o Thiago Yukio é um desses. Ele teve recentemente uma decisão muito boa do STJ, que foi um recurso dele, que anulou a questão de reconhecimento no processo penal, que a pessoa foi reconhecida com fotos de outro caso, e aí exatamente. Então é um cara muito técnico e atuante nessa área na recursal, mas ele está na capital, mas que está no interior. O Pedro é até um ex-colega, do quadro de servidores aí da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e veio passar aqui para a Defensoria Pública de Santa Catarina no último concurso. Ele é um cara que, por ser, recentemente, ele estava como defensor substituto, certamente tem muita coisa fresca na cabeça dele, porque vê várias matérias, mas agora ele está na comarca e aí ele está atuando na atividade, né, na área de direito penal, direito da infância também. Eu não sei um caso especificamente dele, eu não vou saber lembrar ali do interior. Mas a atuação não tem vara única, então. Então eu fiz uma interpretação errada. Tem uma comarca que tem vara única. Ah, tá. Em São Lourenço do Oeste, a gente tem um colega que atua em vara única. Tá. Foi até uma ação dele que se criou lá um PROCON. Né? Foi uma das notícias que eu estava pincelando aqui para poder falar, que eu achei interessante, que o PROCON é um consumidor, né? É a Defensoria Pública lutando por institucionalização de outros espaços de proteção do consumidor. O que é muito importante. A gente não tem que chamar para a gente toda a responsabilidade. A gente precisa que todas essas
todos esses equipamentos funcionem, né? E isso dar conta de promover os direitos humanos e a política pública de direitos humanos, né? Isso é bem interessante, Sem essa dúvida, ação aí. sem Dá pano dúvida. para manga. Pode cair em instituições de defensoria pública, pensando sobre o acesso à Sim, justiça dimensional, pode cair na parte de direito civil, de tutela coletiva, enfim. Isso é uma questão interessante, né? Lutar pelo estabelecimento dos sistemas de proteção, inclusive ao consumidor, inclusive à criança e adolescente, né? Imagine o Conselho criança Tutelar adolescente. tenha eleição periódica ou que... O que você lembra mais dos examinadores aí da banca? Fernando, eu Então, sei que é penal e é, que está falando direitos humanos. Mambrini. oi, deu uma congelada. Você Você estava falando falou que a agora Fê da Fernanda, foi isso? Eu não ouvi. que fez doutorado na área de processo penal e direitos humanos e está examinando direitos humanos também, né, na banca. Isso. Ela foi a nossa examinadora na última prova de direito penal, se não me engano. Não, processo penal, se não me engano. Penal. E agora está em E direitos humanos. direitos humanos. E ela é teve sempre uma belíssima atuação na Defensoria do Júri da capital. E tem também uma atuação na defesa de mulheres ali que sofrem violência nesse contexto do feminicídio, né? Enfim, ela também tem uma atuação nesse sentido. Que bacana. Então a Ela gente tem aquela DPF que está aí discutindo o tema da legítima defesa da honra, da proteção dos direitos da mulher, nos protocolos de proteção que tem saído aí, né? Que tem estabelecido uma política judicial de promoção e proteção dos direitos da mulher, sim, seja ela na condição de vítima, seja ela na condição de autora de algum fato típico. É uma situação aí que dá para pensar em algumas questões também da prova. E que sim, mais? sim. Quando você Então, estava aí, o, não, é porque assim, uma pessoa que é um colega que entrou também da primeira turma, porque a gente fala primeiro concurso é complicado, porque primeiro concurso a gente só está indo para o terceiro, né? Então, mas que tomou com a primeira turma foi o Thiago Hamler, e ele sempre teve atuação na área da infância e juventude. Ele é um cara que é um dos nossos aqui, né, que mais atuante nessa área. E ele, eu lembro muito, mas aí eu não sei se eu vou estar tão atualizado, mas ele é um cara que teve uma atuação muito forte, principalmente direito à creche aqui, aqui no estado, né, que a gente também sentiu bastante isso na atuação dia a dia da defensoria. E também ele tem uma atuação forte em relação ao ato infracional. Mas é um cara que é bem antenado, principalmente nessa questão de educação, né, da criança e do adolescente. Isso eu acho que é algo que vale a pena, né, dar uma olhada para poder debater com ele. Uma coisa que eu acho importante a gente aqui, a nossa resolução 15, né, aí mudando assim, dando uma dica aleatória, não deixem de ver, porque a resolução 15 é a nossa porta de entrada em relação aos critérios de atuação da defensoria, né? E ela tem ali algumas peculiaridades que acho que vale a pena também dar uma olhada em relação a isso. O que mais? O colega Renê, ele, uhum. ele foi nosso também examinador da última prova. Eu falo isso porque, de repente, as pessoas podem dar uma olhada, né, na última prova, se não já fizeram. Ele tem atuação na área de direito penal, ele atua na defensoria criminal, né, e já teve atuação atua no presídio de Itajaí, se eu não me engano. Então ele também tem esse viés, é o que eu acho que é até o que ele está Execução examinando, é a penal. questão da de execução penal. Ele tem Legal. uma... E aí, até, Patrícia, se me permite contar uma história interessante para animar os novos colegas, as novas colegas. A gente aqui também... Aí aconteceu com a minha turma,
a gente entrou em agosto de 2013 e no meio do curso de formação ocorreu a audiência, que foi audiência por causa dos ônibus queimados. Foi uma audiência que tinha, se eu não me engano, mais de 100 réus. Foi uma audiência dentro do presídio de Itajaí, né? E na época, não sei se teve outra que ultrapassou, naquela época ela estava sendo ali conhecida como uma audiência, a maior audiência conjunta da história do país. E o que foi interessante foi, imagina a gente, aí e caiu o defensor público geral à época falou, ó, vocês que estão no curso de formação que vão fazer essa audiência, auxiliando o colega que é o titular da ação, o titular da defensoria que faz essa defesa, que ele não tem condição de defender essa quantidade de réus. E a gente foram cerca de 10 colegas, mais ou menos. E o que é o interessante da história é que aquilo que, num primeiro momento, foi um frio na barriga, porque a gente estava ali tratando de um dos maiores processos da história do país, no final viu como é importante o engajamento da Defensoria Pública, porque a gente, com um trabalho ali, sem experiência, mas de um trabalho de comprometimento, fez com que a gente fosse também tendo uma boa entrada dentro já das notícias nos presídios, falar, ó, a Defensoria é uma instituição que está vindo, apesar de ser uma instituição do Estado, é uma instituição que faz a defesa das pessoas, aqui no caso, privadas de liberdade. E foi uma atuação interessante porque a gente estava no curso de formação e, embora, né, com essa falta de experiência, a gente conseguiu fazer uma boa atuação no momento. E se eu não me engano, o René não era, apesar da audiência ser em Itajaí, esse era um processo que veio de Blumenau, mas ele já estava, nessa época, atuando como na execução penal de Itajaí, então ele também tem aí realmente uma experiência boa na execução penal. Maravilha. Aí vocês têm um núcleo muito potente, né? Eu conheço muito a Kiki, e teve uma vez que eu tive aí em Santa Catarina, e ela me levou para conhecer o manicômio que estava em processo incrível aí de redução e encerramento dos leitos, olhando para um fechamento do manicômio, redirecionamento das pessoas para a rede de atenção psicossocial. E o trabalho da Kiki, assim, fabuloso, sensacional, como a gente trocou figurinha na época que eu também estava na execução penal de medidas de segurança aqui no Rio, né? Tem muitos colegas muito valorosos e esse sangue verde, assim, desse comprometimento, né? Porque ninguém chega com experiência de ser defensor, né? Todo mundo chega sabendo muito de direito e precisando treinar a escutatória, porque a gente passa a faculdade toda recebendo assim, uma lavagem cerebral de que o bom advogado, o bom defensor, o bom promotor, o bom juiz é o que fala muito bem. Quando a gente é jovem, nossa, fulaninho fala muito bem, tem que fazer direito. Como se falar fosse o âmago da nossa atuação, quando na verdade me parece que é a escutatória e não a oratória que é essa chave, né? Então, você não tem uma grande experiência prática de defensor, não, você só vai ter depois que você tomar posse e começar a trabalhar. Mas o quanto que é importante a gente estar sempre esponja para a vida, né? Se permitir realmente atravessar pelas histórias e poder entender que afeto é verbo, né? Ser afetado e afetar, né? E entender e reverberar as vozes das pessoas que a gente defende. E isso não é complexo. Isso não exige uma grande experiência. Exige exatamente que a gente se coloque nesse lugar do tô aprendendo com você, né? Talvez essa seja uma informação importante para a gente passar para os nossos futuros colegas e futuras colegas de trincheira, justamente porque depois que a pessoa toma posse, assina lá o livro e sai publicado no Diário Oficial do Estado,
ela vira defensor, né? Ou defensora. Na sua época, você ainda teve um curso de formação e teve esse evento. Eu nem tive curso de formação. Na verdade, eu tive 4 palestras na parte da manhã e de tarde a gente ia para o órgão. E a gente chegava no órgão, pelo menos a colega com quem eu fiquei em auxílio. Ai, que bom que você chegou. Tchau, que eu tenho que ir embora. E com eu e minha colega que tinha acabado de tomar posse agora, o que a gente faz? Então, assim, é um processo assim, de aprendizado, né? Sim. De escutar, de tentar entender e buscando entrar nessa sintonia de que, como diz o meu professor Zé Augusto Garcia, que eu tive o privilégio de ser aluna dele na UERJ, uma instituição que pede passagem. Então, a Defensoria é essa instituição que está sempre em construção, né? Que pede passagem e que vai se revendo, se reestruturando e nunca vai ficar pronta. Por quê? Ela é exatamente esse processo, né? Que vai dando conta de E a gente acontecer. tem que estar sempre, assim, acho que à disposição de aberto. Isso, é escuta, né? Aberto Exato. para estar junto com uma população que é realmente vulnerável e precisa estar ali, às vezes, né? Pegando aqui um gancho, por exemplo, com a Pop Rua, um dos eventos que eu participei com eles, que foi até uma reunião que a gente acabou tendo na prefeitura, eu entrei mudo e saí calado. Mas só o fato de estar ali com eles já era o suficiente, né? E é até interessante, aprendo muito com o movimento, porque a gente também tem que tomar o cuidado de não querer falar, né, por Falar eles. pouco. É. Exatamente. Então, acho que a defensoria ela tem esse papel fundamental e os novos colegas, novas colegas, de estar caminhando e percebendo as necessidades para a gente conseguir direcionar a instituição para o caminho correto. Eu acho que a gente tem uma grande vantagem por ser uma das mais novas, de ver exemplos positivos e negativos com as mais antigas, né? Isso eu acho muito importante. Mas a gente tem que ter sempre em mente que a nossa direção é em prol dessa população e jamais uma direção MP, magistratura A, né? A magistratura é assim, o MP é assim. A gente não é a mesma instituição, apesar de fazer parte desse sistema de justiça, a gente tem, eu acho que essa aí é o tema da live, né? Uma grande missão de fazer uma fissura nesse sistema, que é um sistema corporativo. Lembrei a palavra que eu queria falar lá atrás. Mas eu acho que os que vão entrar têm que ter isso em mente, de que primeiro a gente precisa muito de cada umzinho, né? Cada pessoa, cada ajuda, e todos esses que entrarem, a gente tem que contar com esse engajamento para ter essa atuação, né, humana representando a defensoria. E isso acho que é uma outra dica também, na prova oral, um perfil, né, que aí não é só a Defensoria de Santa Catarina, todas as defensorias buscam exatamente esse perfil de trabalhar para essa população vulnerável, né, pensar os ditames para essa população vulnerável. Isso eu acho fundamental e espero muito que os que vão entrar, a gente precisa muito, venham com essa visão e essa missão de trabalhar, né? Não esquecer jamais o porquê a gente existe, né? Porquê a gente está aqui. Porque às vezes a gente esquece isso. E aí entra mais uma vez, assim, espero muito a ouvidoria, até fazendo acabei não agradecendo quando você comentou da Solene. Ela foi uma grande parceira, ela é catarinense, ela é ouvidora lá acho que não está mais como ouvidora, mas estava como ouvidora no Acre, se não me engano. E ela ajudou muito a gente nessa criação, né, da ouvidoria aqui. E eu espero muito que a instituição siga sendo uma instituição pública, mas que ande sempre junto com a população civil vulnerável e não junto, de repente, com
com os atores. A gente também precisa da parceria, lógico, MP e magistratura são fundamentais, né? Mas a gente sabe o corporativismo que é. A cooperação, né, interinstitucional, mas sem abrir mão da defesa intransigente dos direitos das pessoas que a gente tem o dever de, enfim, defender, né, promover direitos humanos. Né? Por exemplo, assim, eu não sei se eu acho que eu não comentei, um outro exemplo que eu daria aqui apesar de ser uma instituição recente, foi uma ação coletiva da Defensoria Pública de Santa Catarina que acabou com a revista vexatória, né, que eu acho que é uma das maiores barbaridades que o Estado comete com outras pessoas que não cometem crime, né? Mesmo que cometesse, foi uma ação da colega Ana Carolina, que acabou subindo, né? Foi até Brasília e no final acabou aqui, foi extinta a revista vexatória. Sensacional. E para você ver aqui, também me vem à cabeça, assim, comentando, a gente acabou comentando aqui vários exemplos, e acho que também é um outro segredo bom, positivo da Defensoria de Santa Catarina. Você vê que os grandes exemplos que a gente citou aqui são de defensoras, né? Então a gente tem aqui uma força, né? Porque foi como foi um primeiro concurso que angariou gente, veio primeiro pessoas, né, de todos os cantos do país. E é uma instituição que tem exemplos, né, de defensoras que fazem essa luta diária em prol da população que resultam nesses resultados que a gente acabou comentando aqui, entre outros que tem aqui, né, que daria para continuar falando, se quiser. Tem aqui algumas... Eu queria só saber de uma coisa que isso não pesquei. Além do núcleo que atua no sistema penitenciário, esse que eu conheço por conta de ser muito amiga da Kiki, e do núcleo da mulher, onde eu sei que a Anne atua, quais outros núcleos especializados vocês têm aí em Santa Catarina? Na verdade, a gente não tem núcleo da execução penal. Isso aí é um valoroso trabalho da Kiki, né, e dos colegas, para não fazer... E ela tinha um núcleo, porque ela sempre tem uma fala tão orgânica dos colegas que atuam na execução, que a minha impressão de fora é que eles estavam coordenados em alguma medida. Mas coordenados por ela. Ela é uma grande referência. Assim como o colega Felipe, né, de São José, a Samara, que atua em Itajaí. Eu fico com medo de ficar falando aqui e acabar sendo injusto, porque eu sei que a gente atua em Joinville, em Chapecó, mas a Kiki, ela durante um bom período, ela organizou esses multirões, que a Defensoria ali, primeiro a Defensoria mostrou como é possível, com uma organização, atender milhares de pessoas. Né? Por quê? Eu me lembro até uma vez falando lá numa cidade ao lado de Chapecó, que agora fugiu a memória, e uma pessoa ainda questionando, falando que a Defensoria não daria certo, porque não tem a capilaridade da dativa. E até eu comentei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um exemplo de que tem como ter uma defensoria para atender, né, o estado inteiro. E aí essa pessoa até comentou, mas o Rio de Janeiro cabe no meio dentro do estado de Santa Catarina. Eu falei, mas a gente não atende terra, a gente atende pessoas. E a gente precisava de exemplos de que, com uma atuação organizada, a gente pode sim, por exemplo, a gente não precisa daqueles 5.000 advogados ativos, como eles falam. Se a gente tiver ali os nossos 700 defensores, 500 defensores, a gente consegue sim fazer uma atuação em todo o estado, né, para atender a população vulnerável. E essa atuação dos mutirões carcerários, que muitas vezes estava capitaneando, mostrava isso. A instituição se organizava e conseguia, por exemplo, atender todas as mulheres presas, fazer um mutirão em um determinado presídio que não tinha defensoria. Né? E isso foi muito importante, além de desafogar, né, o sistema prisional, que é um sistema realmente bárbaro, né, vamos dizer assim. Não só tem sistema penal, é projeto político para produzir genocídio. Né? Aí a conversa é outra, a gente não tem que entender, não é feito para a gente decifrar.
decifrar e levantar o véu e perceber qual que é a verdadeira função do sistema penal, né? É. Mas assim, resumo da ópera, não tem núcleo de Não, execução. não. Aí o que acontece? Não, não tem. Não. Aí hoje a gente tem o núcleo das mulheres, né, o NUDEM, que tá com a Ania, a nossa coordenadora. Uhum. A gente tem o núcleo de direitos humanos e habitação, que é a colega Ana Paula. Então tem várias questões que têm a ver com terra, com segurança da posse, nessa parte de uso capião. Tem. Não, a gente tem, e tem alguns locais que também a atuação da Defensoria foi de suma importância, assim, de uma comunidade inteira que estava sendo prestes a ser removida, foi lá na Defensoria, isso, por exemplo, aconteceu em Joinville, e um colega, o colega Johnny, entrou com uma ação e barrou aquela remoção. Isso aconteceu em vários locais, né? Da atuação da Defensoria de uma forma coletiva em relação à questão de terras, que em Santa Catarina é um tema bem relevante, é um tema bem importante. É um tema muito importante. E eu acho também que é legal a gente pensar que essas atuações coletivas não necessariamente são uma ACP ou uma demanda judicial. Às vezes, a mediação do conflito com a defensoria, quando solicita audiência pública, é essa atuação que não necessariamente é de judicializar, mas é de mediar coletivamente esse tipo de conflito, ela é muito eficaz, né? Muito exitosa, né? Para além, obviamente, de haver necessidade de impetrar a medida judicial, né? Isso é perfeito. Bem... A gente teve um exemplo parecido com esse em Chapecó, se eu não me engano, até foi o nosso, na época era a defensoria, nosso atual defensor público geral. O colega Renan, ele teve uma ação conciliatória, mas aí eu acho que foi dentro de uma ação civil pública, que ali teve um acordo e realmente toda uma comunidade que seria removida, ali teve o acordo de manter e depois teve uma regularização, virou uma lei municipal para regularizar aquele loteamento. Olha só que... o nosso olhar, assim, às vezes, o nosso, aí acho que até uma prepotência, mas o olhar também um olhar... A Defensoria tem que continuar sempre tendo esse olhar da pessoa que está ali sofrendo a violação, a violência, né? E a gente, como defesa dessas pessoas, é fundamental a gente estar entendendo o dia a dia. Eu lembro também de Chapecó, por exemplo, um evento em que... Aí, Patrícia, até me corta, que às vezes eu vou lembrando das histórias e vou falando, assim, porque eu acho que tem muito a ver com esse tema de fissurar. A gente participou no início, né, ali da Defensoria em Chapecó, e aí chamaram para participar de uma audiência pública na prefeitura. E eu fui até nesse dia, e ali a gente não tinha participado ainda de nenhuma audiência pública no município, e era para falar sobre um loteamento também, Minha Casa Minha Vida, que estava sendo construída, que tinha sido construída, e a população ali, os moradores que foram removidos para aquele local, estavam reclamando que o Estado não estava dando a continuidade nas melhorias que tinha que ter naquele novo loteamento, né? E estavam perdendo as suas crianças, eles falavam assim, para o movimento de tráfico que estava começando a ser criado, porque as crianças não estavam tendo escola, então estavam ficando fora da escola. Então, assim, a gente vendo ali aquele embrionário que a gente fala, o Estado tem que entrar aqui para evitar, né? E ao lado estava a secretária de Educação, que pediu a palavra e falou assim, vocês vejam bem, a Constituição fala que só metade das crianças tem direito à escola. Então, aí eu olhei para o lado, eu estava quieto, assim, porque eu falei, a defensoria está chegando, mas aí eu fui obrigado a falar, me desculpe, mas não, porque essa senhora fala isso, a população sai dali achando isso, realmente, não tem direito, né? E aí falei, não é. E se fosse, quem é que decide qual é a metade? Né? Porque como é que vai ser essa decisão? Para mostrar que é um absurdo o que a senhora está falando, me desculpe. É obrigação, e aí falei, tá vendo? A gente está aqui às 11 horas da noite, e entendo que todos que estão aqui no palanque temos a obrigação de estar aqui, aí é a nossa obrigação, o nosso trabalho. Assim como é a obrigação
e direito de vocês estarem recebendo essas escolas. Isso não é uma dádiva, um agradecimento. Vocês não precisam agradecer a ninguém por isso, obrigado. Não, é obrigação. É obrigação. Então, assim, só tá ali também, não sei se aquilo ali contribuiu para alguma melhoria. Mas eu acho só que tenha contribuído para que aquelas pessoas saíram dali assim, eu vou lutar, eu vou correr atrás. Exatamente. Não, e é muito engraçado, assim, eu não sei se aconteceu com você já, deve ter acontecido. Nesses processos, né, de construção de conselhos de direitos, tem os membros que são do Estado e tem os indicados que são do movimento social. Então, as vagas reservadas para secretaria daquilo, defensoria e tal, são a galera do Estado. Então, a primeira vez que você chega num espaço desse, ninguém te conhece, e aí você já conhece o secretário X, Y, que já teve alguma reunião com você. Então, naturalmente, as pessoas sentam ao redor da mesa, assim, Estado de um lado e movimento social do outro. Aí basta você abrir a boca para dizer, não, tem direito sempre na Constituição, ao contrário. Quando acaba aquela reunião, as pessoas já vêm em cima de você, e no próximo encontro, no mês seguinte, você chegue sempre antes, dica que eu dou para os futuros e futuras defensores e defensores, chegue sempre antes para poder trocar ali figurinhas, já ir se apresentando. Pronto, você já não senta mais no meio do Estado, você já vai estar com a galera toda dos movimentos sociais em volta, porque a nossa posição ali é a posição de defesa intransigente dos direitos dos nossos defendidos e defendidas. Então, não adianta. A gente vai acabar fazendo essa resistência. Não é bem assim. O que está na Constituição é diferente. Quer dizer, ela criou uma Constituição para a cabeça dela, né? Para dizer, metade. Se eu cumprir metade dessa obrigação aqui, eu tô ok. Não. Aqui a gente teve uma questão muito interessante, outra coisa muito bacana, que a sociedade civil pegou a gente assim pelo braço e falou, não, vocês vêm com a gente. E aí também fica outra, quando tiverem oportunidade, possibilidade, não deixem de ir aos eventos, né? Eu aí, essa história que eu vou contar, eu estava como presidente da associação à época, e convidaram uma militante, Erli, de Lages, convidou para participar de um evento em Lages, que ainda tinha em Santa Catarina, reuniões estaduais de direitos humanos, que depois ia para aquela grande reunião de direitos humanos que tinha em Brasília, que acho que não tem mais. As conferências. A conferência livre. Graças a Deus ainda não convocaram, né, a mudança do PNPH, porque senão eu não sei que emenda vai sair dessa história. Imagina. Mas aí eu fui nessa de Lages e depois participando ali, conversando, todo mundo, queremos a defensoria junto com a gente. E estava coincidindo com a primeiro biênio do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Santa Catarina, que não tinha direitos humanos, só tem outros conselhos de direitos, mas não tinha o Conselho de Direitos Humanos. E foi criado, e naquela época ali eles estavam também organizando a eleição. E achei interessante, embora tenha trabalhado bastante para fazer uma separação, mas eles pediram para a gente entrar como associação dos defensores públicos. Então a gente participou eu fui o presidente no primeiro ano e a Anne vice, e no segundo ano, presidente, eu fui o representante e a Anne a vice-representante, no segundo biênio, a Anne a representante e eu vice-representante dos primeiros 4 anos do Conselho Estadual de Direitos Humanos como sociedade civil. O que cria, às vezes, um colega até uma vez me deu um puxão de orelha e falou, mas tem que tomar cuidado, que vocês não são sociedade civil. Perfeito, não somos. Mas aquilo nos encheu de orgulho. Sim, né? Tem uma pauta aí do bem, né? Tem uma pauta do bem. Na associação, a gente não defende só a pauta corporativa da carreira. Sim, né? sim. Mas a gente tem esse perfil diferenciado. Eu acho que não tem esse E aí foi bacana que a gente... não é uma atuação institucional, mas é uma atuação política associativa. Sim. Dentro dessa lógica de democracia. Não sei. Patrícia, eu confesso que eu achei interessante, porque a gente falava ali, tanto eu como a Anne, como defensoria, não tem como separar.
Mas, ao mesmo tempo, a gente era representante da sociedade civil, né? De uma cadeira da sociedade civil. E a gente falava abertamente, né, nas questões que se tinha necessidade de falar contra o Estado, a gente não tinha problema nenhum. E os 2 anos, esse ano que a gente, esse biênio agora que teve, que a gente não participou mais, mas agora participa, a colega Ana Paula vai como representante da instituição, o que é muito bacana. Mas, assim, para mim foi, na época, um grande orgulho que a gente comentou isso, a gente é defensoria, é uma instituição pública não, mas a associação não, a gente quer que tenha uma participação da associação. A ação é sociedade civil. Até porque, assim, João, aqui no Rio, por exemplo, eu já tive a experiência de estar num conselho enquanto defensora designada. Aí depois teve umas mudanças, assim, um tempo meio obscuro no Rio de Janeiro, assim, meio trevas. E aí, vários defensores e várias defensoras que tinham uma pauta mais aguerrida e mais vinculada aos movimentos sociais, nós fomos, assim, higienizados dos núcleos especializados, que sempre foi um espaço, assim, de mundial. Então, não foi contra mim, foi, assim, em relação a essa postura mais aguerrida, tá? Então, foi mais generalizado, que coincidia com a época de muitas remoções, por conta das Olimpíadas, né? Então, foi naquele tempo ali. E aí, o que aconteceu? Muitos de nós, principalmente as mulheres, né, defensoras, acabamos nos organizando no Fórum Justiça e ocupamos associação de classe. E eu acabei voltando para diversos espaços desses de atuação enquanto sociedade civil pela Associação de Defensores e Defensoras Públicas, ou como professora. Então, assim, quando você tem uma sintonia entre a associação e a chefia, tá ótimo, fica meio misturado mesmo. Mas quando você tem uma chefia da instituição que assume uma postura reacionária, é muito importante o contraponto e que a gente, enquanto associação, se coloque a partir desse lugar, né, de questionamento democrático em nome da transparência e possa fazer essa tensão que é típica do jogo democrático. A democracia não é feita só de concordância, né? Ela é feita exatamente desse dissenso razoável. Essa história do consenso, do contrato social, é tudo mentira. Porque lá na zona do contrato social só tem o povo que é branco, que é hétero, que é proprietário, cristão, aquelas coisas tudo, capacitista, não sei o quê. E o povo que está fora desse contrato fica exatamente, muitas vezes, ao léu, né? E é importante que exista essa... Claro que se houver sintonia, melhor dos mundos. Então, eu ia falar, eu não sei que confusão eu fazia, mas quando no meu segundo ano, como eu estava quando vice-representante, vamos dizer assim, era suplente da Anne, eu era subdefensor geral. Então, aí sim, quando eu ia nas reuniões do conselho, falava como defensoria geral, enfim. Ocupando, aqui no Rio nem pode. Se alguém for... Não pode. Para o conselho, se alguém que pertença à diretoria, não necessariamente o presidente ou o vice-presidente da ADPERJ, mas se você fosse se candidatar a conselheiro do Conselho Superior ou participar de qualquer cargo da gestão da defensoria, mesmo que como um defensor coordenador de um núcleo especializado, uma coisa que não tenha nem assim gestão, né, como um subdefensor geral tem que se desligar, é obrigatório, justamente para a gente poder, talvez pela história que a gente tenha vivido aqui, né, dessa necessidade, às vezes, de tensão para o jogo democrático, mas não pode ter essa dupla... Bom, cada defensoria, de novo, hein, João? Pelo amor de Deus, eu não estou querendo Não. criar regra nenhuma. Mas aqui é parecido também. Né, trocando aqui com você, né? Não, mas aqui também tem. Se eu sou presidente ou vice-presidente da associação, eu não posso. Se eu sou da diretoria da associação, eu não posso estar ocupando nenhum cargo da administração. O que ali eu era na verdade, eu era um indicado da associação para ocupar uma cadeira, ali no caso, como suplente do conselho, né? Então, a gente não viu na época nenhum problema, nenhum impedimento em relação a isso. E não mas tinha diretoria lá nesse conselho? E tinha Oi? assento para a Defensoria Pública nesse Não, conselho? tem. A gente fez... a gente ainda não conseguiu aprovar, eu falo a gente porque participei também diretamente disso, mas não sei como é que ficou agora nesse último biênio.
a gente estava tentando fazer o estatuto do conselho, né? Porque aí tem que passar, é um decreto do governador, aí dá um pouco de trabalho, mas a lei tinha um espaço para falar que a Defensoria Pública teria participação, não como voto, mas como assento ali no conselho. Então, eu também poderia não ir como suplente, é isso que virou uma confusão total, né? Eu ia como Gente, acho suplente, que como... é a vida, né? É o que dá. Mas era o início também do conselho, é o início do conselho, né? E aí também é importante, acho que ali é angariar uma maior força. Também a construção mesmo, né? Ai, Exatamente, muito bom. exatamente, exatamente. E eu acho que esse é um perfil muito que a gente, imagina, é uma carreira jovem, né? É uma carreira bem jovem. E é uma carreira que a gente, quando conversa, é unânime isso. A gente espera dos defensores, né? Das defensoras, essa atuação em conjunto com a sociedade civil. Lógico, a gente tem uma carga de trabalho muito grande, sabe? Que é difícil e tal, mas a gente tem que estar sempre com esse olhar de uma participação para além daquela só do gabinete. A gente tem que estar junto, tem que estar presente nessa atuação com as demandas que às vezes não chegam, né? A gente tem que ir até a própria demanda. Então, isso eu acho que é um perfil bacana para quem vai fazer os colegas. Eu acho que aqui tem. E aí eu acho que aí acho um pouco chovendo molhado, porque acho que quase todos, né, todos os colegas de defensoria vão ter esse perfil. Mas eu acho que dá uma olhada nas resoluções, por exemplo, também o Conselho produziu recentemente algumas resoluções que tratam sobre temas de inclusão, de igualdade de gênero. Então, a gente tem resoluções recentes que eu acho interessante também dar uma pincelada, né? Para estar preparado ali, porque acho que pode ser até... Isso pode ser perguntado por mais de uma banca, inclusive. Eu vou E... pegar da resolução 15, vou colocar lá no grupo do Telegram que é aberto. Vou salvar a live, se o Instagram não me derrubar até lá. Não, pô, e a gente... Eu estava preocupado, não sei se eu falei... Não sei, bom... Foi Eu falei ótimo. meio desordenado. Porque, na verdade, eu confesso, quando eu vi que me convidou e convidou a Anne, eu falei, bom, tô tranquilo, né? Eu vou só ali vou Vou na só aba. ouvindo vocês ali. E aí, tive que agora botar para falar aqui, lembrar as coisas da Defensoria de Santa Catarina. Mas, com certeza, muita coisa que eu falei aqui, a participação da Anne, inclusive, na atuação, foi fundamental, né? Dessa fissura, né? É muito, muito, muito É bacana a esse seu tema, né? bomba atômica, né? A gente fica aqui falando de rachadura, de fissura, a Anne é a própria bomba atômica. Ah, não, e tá fazendo, assim, e ela tem trabalhos, e o bacana é isso, como é importante a atuação da Defensoria em todas as posições, vamos dizer, seja na posição coletiva, no extrajudicial. Por exemplo, dela tem uma história emblemática, eu acho bem emblemática. Ela estava atuando na demanda de PTU, essas coisas, que era uma senhora que ia perder a casa, uma senhora bem idosa, que ia perder a casa. Era um processo grande, trabalhoso. A Anne pegou o processo e percebeu, coisa que ninguém tinha percebido ainda, apesar de ter várias atuações ali de defesa dessa senhora, que estavam executando a pessoa errada. Tinha o mesmo nome, mas não era ela. Ela ia perder a casa. Era outra pessoa. E ela pegou o processo assim, ó, vai ter o despejo semana que vem. E aí conseguiu, né? Com uma Evitar. leitura atenta, com um olhar preocupado. Ó, uma senhora vai perder a casa. A gente precisa ter o que a gente vai arrumar aqui para defender essa senhora? E ela conseguiu com essa atuação. É uma demanda que a gente tem bastante aqui também, De de PTU. PTU. Porque, como não tem, a gente tem principalmente na pandemia, alguns escritórios, os escritórios modelos ajudam muito, né? A gente briga muito com a advocacia dativa, na verdade, com o modelo de advocacia dativa, né? Que eu acho que a defensoria briga principalmente, mas o modelo de defesa pro bono, ela é muito importante e essencial em trabalho conjunto com a defensoria. Os escritórios modelos são um exemplo clássico disso, né?
Só que aí, com a pandemia, principalmente, muito escritório, o modelo fechou, né? Então, aumentou ainda mais essas demandas na defensoria. Então, me parece aí, se a gente for falar de civil, o examinador eu não vou saber falar muito, que acho que é o da OAB. E aí eu acho que é uma demanda, não sei se ele vai puxar, mas é uma coisa que internamente a gente acaba trabalhando também. Coincidência, o Rafael que é de processo civil, estudei muito tempo com o Rafael na biblioteca da PUC, a gente era do mesmo grupo de estudo, e aí ele foi para o Espírito Santo e eu para Santa Catarina. É um cara muito técnico também, uma pessoa que sabe muito processo civil, com certeza. Prepare-se aí pela... na época eu lembro que ele me ensinava muito processo civil. Eu fico assim, querendo passar uma última mensagem agora que a gente já está chegando perto do fim. Quando os meus alunos vão para a prova oral, eu sempre faço com eles, quando eu estou treinando prova oral e tal, um exercício de respiração, assim. Antes de tudo, que eu aprendi quando eu fui fazer, naquela época eu achava que era importante oratório, fui fazer um curso, uma moleque, todo mundo fazia curso aqui, eu não sei se você fez esse curso também, João, da Rogélia Guia, todo mundo faz desse curso. E ela tem uma técnica que ela ensina pra gente, do jeito que você estiver sentado, você prestar atenção no seu corpo inteiro, né? Na parede, no teto, exatamente onde você está, onde que está a sua mão, se está encostando na perna, se está mexendo. Respirar assim normal, não é ficar forçando a respiração, mas para se concentrar no momento presente. Porque a parte mais complexa de uma prova oral é exatamente você não se perder de você. Você poder estar ali naquela hora para dar conta de convocar tudo que você estudou para chegar naquele lugar. Porque não é qualquer um ou qualquer uma que chega numa prova oral, né? Então, muito você sabe com certeza. Agora, a única pessoa que pode se sabotar nesse momento é você mesma ou você mesmo. Então, é importante a gente ter esse exercício. Então, treine esse exercício. Então, a gente está aqui falando, eu estou percebendo a força que o meu corpo está fazendo na cadeira e como é que está a posição da almofada que eu botei nas costas. E aí você vai se concentrando ali, porque se você se perder de você, na hora que o examinador, examinadoras perguntar qual o seu nome, você diz Patrícia. Tem certeza? Você diz, não tem mais não. Pode ser com acento sem Pati. É verdade, porque a gente está tão tenso, porque a diferença, né, entre o desemprego ou o não emprego que você quer e o que você almeja é aquela prova. Então, a chance de você se perder é muito grande, né? Então, para além de tudo que a gente conversou, eu queria que ficasse a dica: respirem. Se concentrem em você. Fundamental, não? E eu lembro das dicas, o curso da Rogéria Ida me ajudou muito ali. Eu fiz primeiro para a prova do Mato Grosso e depois para Santa Catarina. Uhum. E essa questão que você está falando é importante, acho que fica a dica, porque se você não se perceber, você pode correr riscos de tipo estar com uma caneta do examinador na boca, coisa que a gente vê às vezes, né, todo ali torto. E assim, também para uma forma de tranquilidade, que eu acho que é uma das principais coisas para o dia, os colegas, a gente não tem um perfil de aquele examinador que fica lá no alto, né, te vê pequenininha, não. Vão ser conversas solenes, né, é uma prova oral, é uma coisa importante, querem ver a postura, mas é algo que é tranquilo, não fiquem tranquilos, né? Não precise, fiquem tranquilos e tranquilas, e não precisa chegar ali tendo naquela pessoa que está ali do outro lado como uma pessoa muito distante, né? De você, porque eu acho, não sei, mas nem vocês vão ver que nem pelo menos pela última prova, nem a formação não é assim, um do lado do outro, uma cadeira, não é um bate-papo também, isso a gente também tem que tomar um cuidado para não criar uma intimidade, não é isso. Mas acho que aproveitem o fato de ser uma prova oral de defensoria, que a defensoria costuma ter esse perfil menos de hierarquia, vamos dizer.
ali naquele Ninguém momento. substituir a pessoa, né? Quem está examinando está olhando ali para os futuros colegas e para as futuras colegas, né? Que se não se perderem de si mesmos, não vão falar uma grande besteira e serão Exato. aprovados, reprovados. Existe a possibilidade de reprovação? Óbvio, senão não seria prova, né? Mas é muito, assim, mais provável que sejam pessoas que já estão super preparadas e vão só dar aquela chancela final, né? Eu acho que isso é bem importante também. Aqui no E, Rio, Patrícia, que estava prestando concurso foi aprovado na prova oral. olha, e como de repente uma última dica, tinha anotado isso, uma coisa boa, olhem o site da Defensoria Pública, principalmente nas notícias. Sim. Certamente ali vai ter muita atuação, vai ter o que a Defensoria Pública está fazendo, e ali no meio vai ter história dos próprios examinadores. Então, deem uma olhada, é bem bacana. O site está bem carregado de notícias. Super importante. Até o dia 8, passem a dar uma olhada no site da Defensoria, vejam as notícias do último mês. Acrescentem ao estudo dos informativos o estudo do site da Defensoria para qual estão fazendo prova. Isso aí é dica maravilhosa, 100% concurseira. Isso aí, é bem importante, até porque são dicas, são temas bem atuais, né? Às vezes até, certamente mais atuais, e algumas coisas que eu falei aqui que foram coisas mais do passado. Mas que estão acontecendo, atualizam todo o tempo. Não é uma coisa que aconteceu no passado e que não se repete. Não. Tudo que você disse até agora é aquilo do dia a dia ali da Defensoria. Que bom. João, eu adorei, mesmo que virtualmente se reencontrar. Muito obrigada por ter segurado esse compromisso. Um beijo, né, para a Anne, que a gente fez ser presente mesmo na ausência física, que ela melhore, que ela também está dando conta lá de encontrar esse equilíbrio, né, entre o descansar e o trabalhar, que é tão complexo para a gente, né? Agradeço muito, e que a gente possa continuar construindo aí essa defensoria comprometida com a luta da democracia contra-hegemônica, essa defensoria que se preocupa em reverberar as vozes das nossas defendidas e defendidos, ao invés de simplesmente dizer o direito, né? Que ela possa ser cada vez mais vinculada a esse acesso à justiça em todas as dimensões, não só centrada no sistema de justiça formal, no Poder Judiciário, mas que ela possa atravessar e que as novas defensoras e os novos defensores de Santa Catarina possam continuar preenchendo o mapa, né? Interiorizando a instituição, levando a defensoria para todos os cantos aí do Estado. Muito Patrícia, obrigada. eu sei que eu já falei que nem né, falei pra caramba, mas se me permite um último exemplo aqui, é porque tem a ver com a Defensoria do Rio. O que acontece? Que eu sou muito grato, né? Vocês são realmente grandes exemplos pra gente. Mas o que me fez virar a chave para a Defensoria, querer, né, na época de acadêmico, ainda aqui na Católica de Petrópolis, foi ver, a minha mãe também fez direito mais tarde e fez estágio na Defensoria Pública. E eu ainda ali no terceiro ano, eu via as histórias, eu via, né, o engajamento dela ali. E eu vi a grande referência da minha vida, que é minha mãe, voltando para casa e contando o que ela fazia no dia a dia com o maior orgulho, e ver a atuação da Defensoria Pública daqui do Rio de Janeiro, foi algo que me fez virar a chave e falar, é isso que eu quero para minha vida. E exemplos como que você estava comentando aqui, às vezes que a gente não precisa judicializar. Um dos exemplos que fica na minha cabeça, que ela conta, que ela comentava, né, foi um caso desse, que chegou uma senhora que queria se separar, e foi também o senhor que estava junto, e ela achava estranho, bom, ela quer se separar, mas trouxe ele também, e via que, enfim, para resumir aqui, para não... Mas ela conseguiu conversar e eles chegaram a um acordo ali, ela, em resumo, ela reclamava, falou, ele não se cuida, ele não toma banho, ele é um cara que eu não consigo ficar... E aí ela falou, minha mãe conversou com ele, você não quer melhorar? Faz isso, né? Toma um banho, chega cheiroso do lado dela também, ela gosta, ela merece. Não se separaram.
Olha não só. teve não precisou judicializar aquela demanda. Mas isso me chamava muita atenção, que era uma atuação que, apesar de ser uma atuação extrajudicial, apesar não, né? Porque eu acho que as atuações extrajudiciais são das mais importantes, mas apesar de ser uma atuação, vamos dizer assim, não jurídica, né? Ser ali aquilo ali certamente fez uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. E ver que a Defensoria Pública, como instituição, permitia esse Flexibilidade, né? trato, Uhum. aquilo me... Então, assim, eu sou muito grato de poder ter tido um exemplo desse em casa, que me fez, apesar de ter experimentado a advocacia, falar, ó, essa é a profissão Beijo. que eu quero tomar. Ai, que Hã? legal. Adorei É, saber, Di. Muito bom. Um abraço para sua mãe, grande, apertado. A gente ainda vai se conhecer um mandarei, dia. Deve ser uma com mulher certeza. absurdamente incrível. E muito, 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 muito obrigada. Muito mesmo. Eu Opa, adorei esse papo. Adorei o ó, encontro que a gente achou que fosse hora, né? Estamos quase no é, limite. Instagram não estragar o nosso papo que eu quero tá. salvar. Ó, muito obrigado. Tá? Também quero deixar aqui as nossas melhoras para a Anne, dizer que, apesar dela não estar participando, ela participou por tudo que ela fez e faz pela Defensoria de Santa Catarina. Te agradecer demais pelo convite e também te agradecer principalmente por todo o exemplo de atuação que você faz aí na Defensoria do Rio de Janeiro, que certamente nos espelha e nos ajuda no crescimento da Defensoria Pública de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado pelo convite e precisando para bater um papo, estamos aí. Valeu, amei muito. Obrigada. Beijo, Que beijos. bom, que bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.